Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14, o seguinte: Disse Jesus: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Meu irmão, minha irmã, há textos na Bíblia que nos desinstalam. E a parábola do fariseu e publicano não foi contada para confortar consciências tranquilas, não. Mas foi dirigida por Jesus, como o próprio texto diz, a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. É uma história, é uma história curta, mas é um terremoto espiritual. Jesus diz que 2 homens sobem ao templo, o mesmo lugar, com o mesmo propósito aparente, a mesma prática religiosa. Ambos vão orar, mas apenas um volta justificado. Isso nos obriga a encarar uma verdade desconcertante, ou seja, nem toda oração alcança o céu da mesma forma. Nem toda espiritualidade é aprovada por Deus. Nem toda prática religiosa nasce de um coração rendido. O cenário é o Templo de Jerusalém, um lugar sagrado, o centro da fé judaica. O fariseu representa o modelo religioso respeitável, alguém ultra religioso, conhecedor da sagrada lei. Ele era zeloso, disciplinado, moralmente correto aos olhos da sociedade. Já o publicano, por outro lado, era um cobrador de impostos, visto como um traidor, como alguém corrupto, impuro, socialmente desprezado. Se nós fizéssemos uma enquete naquela época perguntando quem seria aprovado diante de Deus, eu tenho certeza que a maioria apontaria para o fariseu, dado o seu envolvimento religioso com a questão da palavra de Deus. Mas o reino de Deus não funciona por aparências. O fariseu, diz a palavra de Deus, Jesus disse que ele orou de pé. A sua postura não é necessariamente errada. Muitos oravam assim mesmo. O problema não está na posição do corpo, mas na posição do coração. E ele começa dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Observe com atenção. A oração dele não é uma súplica, mas uma espécie de relatório. Não é uma confissão, mas uma comparação. Ele agradece, mas não pela graça. Ele agradece pela suposta superioridade moral da parte dele em relação aos demais homens. Ele menciona que não é roubador, que não é injusto nem adúltero, e ainda acrescenta: nem como este publicano. A oração dele usa Deus como plateia para exaltar a si mesmo. E quantas vezes a nossa espiritualidade se torna sutilmente comparativa também? Nós precisamos fazer uma autoavaliação espiritual. Nós não dizemos abertamente, mas pensamos: pelo menos eu não faço isso, pelo menos eu sou melhor que aquele, pelo menos eu mantenho a minha reputação. Isso é perigoso. Aquele fariseu continuou: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele não está mentindo, ele era realmente muito
muito austero nessa questão. Ele realmente pratica disciplinas espirituais. O problema é que transformou meios de graça em troféus de mérito. Aí mora o perigo. E nós vivemos dias em que é possível acumular práticas religiosas sem experimentar a verdadeira transformação, uma transformação profunda. Nós podemos ter agenda cheia de atividades eclesiásticas, mas o coração vazio de humildade. Aquele fariseu fala muito sobre si mesmo. A sua oração gira em torno de eu faço, eu não faço, eu jejuo, eu dou. Tudo centralizado no eu. Quando a oração é centralizada no eu, ela deixa de ser encontro e torna-se autoexaltação. Agora, olhemos para o publicano. A postura do publicano como é bem diferente. Ele está longe. Jesus disse que ele estava longe. Ele não busca destaque. Ele não se aproxima do centro. Ele não levanta os olhos ao céu, mas ele bate no peito. Essa expressão indica dor profunda, indica arrependimento sincero. E a sua oração é curta. Ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não há comparação, não há justificativas, não há currículo espiritual para apresentar. Apenas confissão. Ele não diz, eu sou um pecador. Ele diz, o pecador. Ele se enxerga como alguém totalmente dependente da graça de Deus. Jesus conclui dizendo que foi esse homem quem desceu para a sua casa justificado. Justificado significa declarado justo diante de Deus. Não que ele fosse justo, mas foi declarado justo. E isso é teologicamente muito profundo. A justificação não foi concedida ao mais disciplinado externamente, mas ao mais quebrantado internamente. Nos dias atuais, nos dias em que nós vivemos, essa parábola continua escandalosamente relevante. Sim, porque nós vivemos em uma cultura de autopromoção, de redes sociais incentivam comparação constante. Exibimos conquistas, filtros melhoram a nossa aparência, números medem a nossa relevância. É muito fácil transportar essa mentalidade para a vida espiritual. Nós podemos começar a medir a nossa fé por performance visível, por frequência, por cargos, por reconhecimento. Mas Deus continua olhando o coração. O perigo daquele fariseu não era a imoralidade explícita, mas o orgulho espiritual. E o orgulho espiritual é um dos pecados mais difíceis de detectar, porque se disfarça de virtude. Nós podemos servir e ao mesmo tempo desprezar silenciosamente quem não serve como nós. E tem tantas pessoas assim. Nós podemos obedecer externamente e internamente, nutrir sentimento de superioridade. Hoje, nos nossos dias, é muito fácil pessoas de determinadas denominações se acharem superiores aos demais, né? Das igrejas menos relevantes em termos de números, em termos de influência. E Jesus não condena jejum nem dízimo aqui, mas ele condena o coração que transforma a obediência em motivo de exaltação própria. O publicano nos ensina que a porta da graça se abre por dentro quando o orgulho se fecha. Talvez você esteja vivendo dias intensos, dias cheios de demandas e responsabilidades. Talvez esteja envolvido em atividades na sua igreja, no seu trabalho, na sua família. E tudo isso é importante. Mas a pergunta é, como está o seu coração quando você ora ao Senhor? A sua oração é uma conversa sincera
ou uma apresentação formal. Você se aproxima de Deus com currículo ou com necessidade? O fariseu olhava para o publicano e via ali alguém, um homem desprezível. Mas Deus via o publicano como um homem arrependido, um homem de coração contrito, digno da sua misericórdia. E isso muda tudo. A parábola de Jesus também nos confronta sobre como nós olhamos para as demais pessoas. O texto diz que Jesus contou essa história para aqueles que desprezavam os outros, para os fariseus, para os ultra-religiosos da sua época. O desprezo é fruto de comparação constante. Quando nós nos colocamos como régua moral, sempre encontraremos alguém pior para nos sentirmos melhores do que ele. E isso é trágico. É trágico porque no reino de Deus, todos nós estamos igualmente necessitados de misericórdia. Aos olhos de Deus estamos todos nivelados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há espaço para pedestal aos pés da cruz. Talvez o maior milagre dessa história não seja apenas a justificação do publicano. Não, mas a revelação do caráter de Deus. Ou seja, um Deus que se inclina para o quebrantado, para o de coração contrito. Um Deus que resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. E humildade não significa baixa autoestima, não. Não é autodepreciação teatral. Humildade significa reconhecimento real da própria condição diante da santidade de Deus. Aquele publicano não dramatizou, ele simplesmente reconheceu. E ao reconhecer, ele encontrou o perdão de Deus. Que maravilha, né? Nos dias tão agitados em que nós vivemos, a alma corre o sério risco de se endurecer. Porque nós estamos tão ocupados provando valor para o mundo que estamos nos esquecendo de confessar fragilidades nossas diante de Deus. Mas a espiritualidade autêntica começa quando nós paramos de nos comparar e aí começamos a nos examinar. Quando foi a última vez que você orou como o publicano? Esse questionamento eu trago primeiramente para mim. Sem argumentos, sem justificativas, sem currículo, apenas dizendo: ó Senhor, tem misericórdia de mim. A misericórdia é o que nos sustenta. Não as nossas obras, não a nossa reputação, não a nossa disciplina isoladamente. A disciplina é resposta à graça, não moeda de troca para conquistá-la. A parábola de Jesus termina com um princípio universal. Jesus diz: quem se humilha, ou melhor, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O mundo diz: exalte-se, promova-se, defenda a sua imagem, mostre as suas qualidades. E o reino diz: humilhe-se, reconheça a sua necessidade, dependa de Deus. Essa inversão é radical. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez hoje o Espírito esteja nos chamando a descer do pedestal invisível que nós construímos. Talvez esteja nos convidando a trocar orações informativas por orações transformadoras. O templo continua aberto. A oportunidade de orar continua disponível. Mas a questão permanece: que tipo de coração sobe para orar? Aquele fariseu saiu do templo do mesmo jeito que entrou, enquanto que o publicano saiu diferente. Jesus mesmo disse que ele saiu
justificado para a sua casa. Que bênção maravilhosa! Nós não sabemos se o fariseu mudou depois. A parábola deixa essa tensão no ar. Talvez para que cada um de nós responda. Em qual personagem nós nos vemos? No fariseu ou no publicano? Se há traços de fariseu em nós não precisamos desesperar. Precisamos mesmo nos arrepender. Porque o mesmo Deus que ouviu o publicano continua pronto para ouvir o humilde. E se nos identificamos com o publicano, que não venhamos perder essa consciência de dependência de Deus, porque é exatamente nela que a graça de Deus se manifesta em nossas vidas. Que as nossas orações não sejam apenas discursos para impressionar, mas, sobretudo, confissões para transformar. Que as nossas práticas espirituais não sejam apresentadas como medalhas, mas expressões de amor. E que a nossa vida diante de Deus não seja palco, mas altar. E quando nós subirmos ao templo, seja ele um prédio físico ou um quarto secreto, que possamos sair diferentes. Não orgulhosos de nós mesmos, mas conscientes da misericórdia que nos alcança. Porque no final, não é quem parece mais santo que é justificado. Não, mas é quem reconhece que precisa da graça de Deus. E graça sempre começa com humildade. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.